Vamos à mensagem de hoje, irmãos. Gálatas capítulo 4. Nós hoje vamos meditar dos versículos 1 até o 7. E hoje, queridos, é a quarta mensagem, da nossa série do Advento de Natal. Essa série de 5 mensagens, onde nós estamos vendo o Natal. Natal significa nascimento. Então, nós estamos vendo o Natal de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Graças a Deus. Hoje será a quarta mensagem e hoje nós veremos o Natal nas cartas apostólicas, mais precisamente aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Todos encontraram? Gálatas capítulo 4? Irmãos, antes de nós fazermos aqui a exposição do texto de hoje, eu quero recapitular com vocês as 3 mensagens que já foram pregadas. Vamos fazer isso? Vamos recapitular essas 3 mensagens, hoje é a quarta. A primeira mensagem, nós vimos o Senhor fazendo uma promessa de um descendente da mulher que viria e triunfaria sobre a serpente, E quem é a serpente, irmãos? Satanás. Satanás é essa serpente. Lá em Gênesis 3,15, o Senhor nos encoraja a confiar e a esperar que Ele enviaria alguém para restaurar um mundo que estava caído no pecado, um mundo que estava dominado pelas trevas. E esse enviado seria um libertador, cujo nele todas as nações seriam abençoadas. Então, na primeira mensagem nós vimos isso, nós vimos o primeiro anúncio da vinda de Cristo lá em Gênesis 3,15. A segunda mensagem foi lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, onde o profeta Isaías, ele nos fornece ali uma imagem, ainda que um pouco nublada, podemos assim dizer, onde nós não conseguimos ver muita coisa, mas na mensagem dele, ele traz esperança, expectativas, e ele mostra detalhes sobre como seria o plano redentor do Senhor. Amém, irmãos? Então essa foi a segunda mensagem. E a terceira mensagem que nós meditamos no domingo passado, nos levou nos evangelhos de Mateus e de Lucas. E eles nos proporcionaram uma visão clara de quem era aquele prometido em Gênesis 3,15 e em Isaías 9,6. Ali em Mateus e Lucas nós vemos claramente que referia-se ao Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Essas 3 mensagens que nós lemos até aqui, elas nos mostraram uma coisa, que o nosso Deus, Ele é um Deus que promete e cumpre. Ele prometeu lá em Gênesis, depois nós vimos a promessa em Isaías 9,6, lá nos evangelhos nós vimos o cumprimento dessa promessa. Graças a Deus. E hoje nós vamos à quarta mensagem, irmãos. Veremos o Natal, então, nas cartas apostólicas. Mas aqui nós não veremos apenas sobre o nascimento de Jesus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a sua obra na cruz e as consequências dessa obra na nossa vida. Tá certo? Vamos fazer a leitura? Todos encontraram? Gálatas capítulo 4. Irmãos, olhem para mim um instantinho. Ao explorarmos aqui essa carta do apóstolo Paulo, nós veremos uma das verdades mais preciosas do Evangelho, uma das verdades mais preciosas do cristianismo. Que verdade é essa? O Deus eterno, Ele veio até nós como servo. E Ele viveu, morreu, para que nós, pecadores, pudéssemos ser recebidos na família da fé. Essa, na verdade, é a essência de todo o Evangelho. Toda a Bíblia aponta para isso. E o que isso nos faz lembrar, irmãos? Que o Natal, o nascimento de Jesus, ele é um ato de pura graça da parte do Senhor para conosco. Por que um ato de pura graça? Porque o Natal, o nascimento de Jesus, é Deus enviando o seu Filho para nos salvar. E tudo isso sem nós termos mérito algum. Então o Natal, ele nada mais é do que um ato de graça.
Deus salvando a humanidade. O Natal de Jesus, é claro. Porque como eu falei aqui no domingo, tem gente que fala assim, mas o Natal é uma festa pagã. Depende do Natal que você comemora. A palavra Natal não é pagã. Se você for ver o significado de Natal, significa nascimento. Natal é nascimento. Agora, o nascimento de quem você comemora? Se você comemora o nascimento de Nimrod, se você comemora o nascimento do Deus Sol, aí sim para você o Natal está sendo uma celebração pagã. Mas nós comemoramos o Natal de Jesus. Aliás, comemoramos não. Nós celebramos o Natal de Jesus, ou seja, o nascimento de Jesus. Então, para nós, não é uma celebração pagã. Amém, meus irmãos? Então, esse é o Natal. Um ato de pura graça do Senhor para salvar os seus eleitos. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura, irmãos? Gálatas capítulo 4. Olha só o título. A nossa filiação em Cristo. A nossa filiação em Cristo. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração? Querido Deus, amado Pai, Senhor das nossas vidas, te louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos nessa noite e ter a oportunidade de cultuar, adorar e louvar o teu santo nome. Pai, pedimos que nesse momento da exposição da tua palavra o Senhor nos ajude. Me ajude, meu Deus, a pregar a tua palavra, que nada nessa mensagem venha de mim mesmo, mas tudo venha do Senhor. E nos ajude, ajude a tua igreja, me ajude a compreender as Escrituras, abra nosso entendimento, abra nosso coração, para que nós possamos ler, entender o que o Senhor deseja de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Queridos, então, nessa carta aqui do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai explanar um entendimento glorioso com respeito aos efeitos da vinda de Cristo a esse mundo na nossa vida. Mais precisamente, ele vai falar sobre a nossa filiação em Cristo, ou a nossa participação na família da fé. Como que isso acontece? Como que nós deixamos de ser escravos? Como que nós deixamos de estar sobre o rudimento da lei, o rudimento do mundo, e nos tornamos filhos, participantes da família da fé? Ele vai dizer como isso aconteceu e ele também vai mostrar que tudo isso é graça. Amém? Versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, veja que para o apóstolo Paulo trazer um entendimento com respeito a essa adoção da parte do Senhor para conosco, ele faz aqui uma analogia, né? Ele faz uma comparação da nossa situação, da situação do povo de Deus antes de Cristo vir,
E ele usa como analogia a situação de um herdeiro. Como assim? No tempo de Paulo, irmãos, obviamente existiam pessoas ricas, né? Pessoas com dinheiro, com posses. E geralmente, quando o pai morria, por exemplo, o filho mais velho, ele herdava tudo. Tudo que era do pai ficava para o filho. Então ele era o herdeiro de tudo que o pai possuía. Mas veja o que acontecia. O pai é que determinava quando que o filho iria receber aquela herança. O pai escrevia uma carta e naquela carta o pai determinava quando é que o filho poderia receber aquela herança. E até ele receber aquela herança era como se ele fosse menor. Está dando para entender? E quando o pai morria, eles olhavam lá na carta, quando é que o filho pode receber a herança? E até chegar esse dia que o filho poderia receber a herança, então o filho, ele mesmo sendo herdeiro, mesmo sendo dono de tudo, ele vivia como um escravo, ele vivia sobre tutores, professores, pessoas que ficavam ali cuidando dele, aconselhando ele, disciplinando ele, até chegar o dia que o pai determinou que ele pudesse receber aquela herança. Isso aqui era um costume da época, irmãos. E ele fala isso no finalzinho do versículo 2. Olha só, o versículo 2. Mas ele está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado por quem? Pelo pai, tá vendo? Então, até chegar o tempo que o pai determinou que ele pudesse receber aquela herança, mesmo sendo herdeiro, ele vivia assim, sendo guiado, direcionado por conselheiros. Aqui, irmãos, Paulo está falando da lei. Paulo está falando da lei. Ele está se referindo ao povo que vivia sob a lei até a vinda de Cristo. Cristo era a herança do povo de Deus. Cristo era a promessa, podemos assim dizer. Mas até eles receberem essa herança, eles estavam sob a lei. A lei foi o que guiou o povo de Deus até Cristo. A lei, ela foi o tutor do povo de Deus. Está dando para entender? A lei foi quem disciplinou o povo de Deus. A lei foi esse tutor que guiou o povo, que direcionou o povo, que disciplinou o povo até Cristo. E Paulo fala isso lá no versículo 23 do capítulo 3. Nós estamos no capítulo 4, certo? Um capítulo antes. Olha o versículo 23. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre o que, irmãos? Está vendo? A tutela da lei. E nela encerrados para essa fé, que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então vocês conseguiram compreender essa analogia que o apóstolo Paulo fez? Então o apóstolo Paulo diz assim: o povo que estava sob a lei é como um herdeiro que estava sob a guarda de tutores até poder receber a herança. Ele vai explicar melhor no versículo 3. Olha só. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Óbvio. Então, assim como um herdeiro, ele está sob tutores até receber a herança, nós estávamos escravizados. Estávamos debaixo da lei e dos rudimentos do mundo. Então aqui Paulo ele mostra que a comparação é com a gente mesmo. Vamos ler novamente o versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Irmãos, veja que ele fala duas afirmações aqui. Quando éramos menores e estávamos escravizados sobre o rudimento do mundo. Vamos entender o que significa isso? Quando o apóstolo Paulo disse assim, quando éramos menores,
essa expressão, ela aponta para a condição humana antes da vinda de Cristo. Eles não eram livres. Eles viviam debaixo de uma tutela. A tutela do quê? Da lei. Então, quando ele fala assim, éramos nós quando éramos menores, esse ser menor está falando do povo, que vivia sob a tutela da lei. E os rudimentos do mundo? O que são rudimentos do mundo? Essa expressão, irmãos, é uma referência a ensinos. Rudimentos do mundo é uma expressão que faz referência a ensinos, práticas, doutrinas, que adivinham tanto da lei como de crenças pagãs. Por que Paulo diz isso? Por que ele fala sobre essas práticas, tanto advindas da lei como de práticas pagãs? Naquela época, irmãos, muitos estavam ensinando a salvação não apenas por meio de Cristo, mas era por meio de Cristo e também por meio de outros rudimentos. Ou seja, era Cristo e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa, ou era alguma coisa relacionada às práticas da lei, e muitas vezes a práticas pagãs. Porque muitos estavam começando a trazer práticas do povo pagão e misturar com a lei. E dizer assim, olha, a salvação é por meio de Cristo. Mas é por meio de Cristo, mas também por meio dessas práticas. Está dando para entender? Por exemplo, a salvação é por meio de Cristo, mas vocês também têm que se abster de alimentos impuros. Então esses são os rudimentos do mundo. O povo estava sob esses rudimentos. A lei e também práticas pagãs que começaram a inserir para acrescentar a salvação. Tipo, Cristo e mais alguma coisa. E não era. Paulo ensinava que a salvação era apenas pelo meio de quê? De Cristo. Paulo, ele diz que viver sobre os rudimentos do mundo, que você já sabe o que é, são práticas ou da lei ou pagãs, ele diz que viver sobre os rudimentos do mundo é como viver como escravos. Voltar a viver nessas práticas era voltar a viver como escravos. Ele fala isso no versículo 9. Olha lá, irmãos, o versículo 9. Ele diz assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez ao quê? Aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis servir como escravo? Está dando para entender? Então, era isso que estava acontecendo aqui, irmãos. O povo, alguns gentios que tinham convertido-se ao cristianismo e até mesmo alguns judeus estavam querendo acrescentar à salvação outros rudimentos, seja da lei ou seja de doutrinas pagãs. E Paulo deixa bem claro, se vocês voltarem a essas práticas, é como se vocês voltassem a ser escravos. Então, aqui no versículo 3, quando ele fala que outrora estávamos sobre os rudimentos do mundo, é sobre práticas e ensinos. Amém? Seja da lei ou seja práticas pagãs. Deu para entender? Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Irmãos, olhe para mim um instantinho, antes da gente passar para o próximo versículo. Aqui nós chegamos no ponto central da nossa mensagem. De tudo que nós temos falado nessas 3 mensagens que já se passaram. Aqui ele vai falar da vinda do Senhor. Da vinda do Senhor. E nesse versículo ele vai falar 2 coisas. Vamos fazer a leitura novamente. Mas quando chegou a plenitude do tempo, primeira coisa, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Segunda coisa, nascido sob a lei. Terceira coisa. Então, nesse versículo aqui, Paulo fala 3 coisas. Primeiro,
ele fala sobre a pré-existência encarnada de Cristo, Jesus homem, porque ele foi nascido de mulher. Isso aqui nos faz lembrar lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Lembra que ele disse que viria um descendente da mulher. Então aqui ele está falando da pré-encarnação de Cristo como homem. A segunda coisa que ele fala aqui, ele diz que Jesus nasceu sob a lei. O que significa isso? Que Jesus verdadeiramente era um judeu. E a promessa do Messias diz que ele viria da onde? Dos judeus. Dos judeus. E a terceira coisa que ele fala aqui, ele chama o momento que Jesus veio de plenitude dos tempos, plenitude do tempo. O que significa isso? Você já sabe, né? Referente a ele ter nascido de mulher, aponta para a sua natureza humana. Referente a ele nascer debaixo da lei, mostra que verdadeiramente ele era judeu, como dizia a promessa. E ele diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Essa plenitude do tempo significa o tempo certo, estabelecido por Deus. Plenitude do tempo é o tempo certo estabelecido por Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele é soberano. Ele controla tempos e estações. Você acha que Deus poderia enviar Jesus antes do tempo em que ele veio? Poderia ou não poderia? Ele poderia, porque ele é Deus. Ele que governa o tempo. Ele que governa todas as coisas. Ele poderia ter enviado Jesus antes do dilúvio, por exemplo. Ele poderia ter enviado Jesus muito antes. Mas nós temos que entender que Deus, ele não age, irmãos, aleatoriamente. Tudo que Deus faz tem propósito. Deus não age aleatoriamente e nem improvisadamente. Sabe o que é de improviso? É quando você não sabe o que fazer e o que você faz? Você improvisa. Não, Deus não age assim. Tudo que Deus faz tem propósito, irmãos. Nada é de improviso, nada é aleatório, inclusive o tempo em que Jesus veio. Veja que antes da vinda de Jesus, o povo estava mergulhando cada vez mais no quê? No pecado. Veio juízo após juízo e o povo estava cada vez mais perdido. Isso comprova, sabe o quê? A veracidade do que nós conhecemos como depravação total do homem. Existe algo na teologia que nós chamamos de depravação total do homem, que é o que diz que o homem está totalmente depravado. Não tem nada de bom no homem. É a depravação total do homem. Então a vinda de Cristo, esse tempo que ele demorou a vir, provou isso. Mostrou a depravação total do homem e mostrou que o homem necessitava de um Salvador. O tempo que Jesus veio foi o tempo ideal. Ideal. Porque o homem estava totalmente depravado, perdido, caído, morto nos seus pecados e necessitava de um Salvador. Então o tempo de Deus, ele é perfeito. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Lembra que nós lemos domingo, quando o anjo falou com José? O que o anjo falou para José? Qual era o objetivo da vida daquele filho que estava sendo gerado em Maria? Salvar o povo dos seus pecados. Mas como que ele fez isso, irmãos? Como que Jesus nos salvou dos nossos pecados? Como que Jesus nos libertou da tutela da lei, dos rudimentos do mundo e nos tornou filhos? No versículo 5 ele vai falar sobre isso. Olha só. Ele diz assim: vamos ler o 4 novamente? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, natureza humana, nascido sob a lei, era judeu, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebesse a adoção
de filhos. Então, para que Jesus veio? Para nos resgatar aqueles que estavam sob a lei e fazer com que eles se tornassem filhos. Foi assim que o Senhor nos libertou da lei. Foi assim que o Senhor nos libertou da escravidão, dos rudimentos do mundo, nos tornando filhos, nos resgatando, irmãos. Nos resgatando. Vamos entender isso, sobre essa questão de resgatar. De acordo com aquele tempo e costume, o que acontecia? Essa palavra resgatar, ela está associada a comprar, mais precisamente comprar escravos. Naquela época existia muito isso, vender e comprar escravos. E um escravo, ele mesmo podia resgatar a sua liberdade. Um escravo, ele podia comprar a sua liberdade, mas isso era algo quase impossível de acontecer. Porque de onde que um escravo ia tirar o dinheiro, né, para comprar, para resgatar a sua liberdade? Então isso era quase impossível. Mas outra pessoa também podia fazer isso. Outra pessoa podia resgatar a liberdade daquele escravo, comprando ele. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Lembra que Paulo disse que nós vivíamos como escravos, sob a tutela da lei, sob os rudimentos do mundo? Foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Ele o que? Nos resgatou. Ele nos comprou por meio do sacrifício na cruz. Lá em 1 Coríntios 7:23 diz que ele nos comprou por preço alto. Por preço alto. Portanto, nós não devemos voltar a ser escravo de homens. Então, foi isso que o Senhor fez, irmãos. Nós estávamos escravizados, debaixo, sob a tutela da lei, sob os rudimentos do mundo, mas o Senhor nos resgatou, nos comprou. E através dessa compra, o que Ele fez? Nos tornou filhos. Não somos mais escravos. Somos o quê? Filhos. E por que somos filhos? Porque Ele pagou. Nós éramos escravos, mas Ele nos resgatou por meio do sacrifício na cruz. Irmãos, com isso nós entendemos que ninguém nasce filho. Ninguém nasce filho. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção de Cristo. Ninguém nasce filho. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção de Cristo. Por meio daquilo que Cristo fez. Por meio do resgate de Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Está dando para entender até aqui? Versículo 6. Então sabemos que Ele nos resgatou, né? E porque vocês são filhos, porque vocês são filhos, o que Deus fez? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Irmãos, um dos pensamentos mais comuns e também enganador que existe hoje é que todos são filhos de Deus. E isso não poderia estar mais longe de ser verdade. Nem todos são filhos de Deus. Muitos pensam, né? Todos são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não. Todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Deixa marcado aí, irmãos, o livro de Gálatas. Abre sua Bíblia lá em João. João capítulo 1, versículo 12. Só você voltar um pouquinho, né? João capítulo 1, versículo 12. Olha o que João fala sobre quem é e quem não é filho de Deus. Podemos fazer a leitura? Ele diz assim: mas todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, guarde isso, mas todos quanto o receberam, primeira coisa, e os que creram no nome, segunda coisa. Então receberam,
e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Terceira coisa. Então, quem é filho de Deus? Os que receberam a Cristo, os que creram no seu nome e os que não nasceram da vontade da carne, os que nasceram de Deus. Entendemos aqui que filho de Deus é aquele que nasceu de Deus. Não são todos filhos de Deus. E como que nós sabemos quem nasceu de Deus? Aí nós voltamos aqui para o versículo 6, onde Paulo diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, olha o que Paulo está dizendo: porque somos filhos, recebemos o Espírito do Filho de Deus. Ou seja, a prova de que nós somos filhos é que em nós habita o Espírito do Filho. Então, a prova de que uma pessoa é filha de Deus é que dentro dela também habita o Espírito do Filho. É Deus morando dentro da pessoa. Então, o Filho de Deus, a pessoa que ela é filha de Deus, a prova é que dentro dela habita o Espírito do Filho de Deus. E aí depois ele usa essa expressão sobre clamar Abba Pai, né? Essa expressão, irmãos, ela aponta para a intimidade. Abba Pai significa pai ou papai. Essa expressão aponta para a intimidade. E como quem usava essa expressão era Jesus. Jesus, quando ia orar, chamava Abba Pai. Chamava pai ou papai. Como nós temos o Espírito do Filho, então nós também podemos o quê? Clamar Abba Pai. E podemos clamar com propriedade, porque verdadeiramente Ele é o nosso Pai, porque fomos adotados. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha, né? Versículo 7. Assim, você já não é mais escravo. Aleluia. Porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, Paulo finaliza esse entendimento fortalecendo a realidade da vida daqueles que creem em Deus. Ele diz: assim não são mais escravos, ou seja, não estão mais debaixo da lei, não estão vivendo mais sobre os rudimentos do mundo, não estão vivendo mais sobre o domínio do pecado, dos poderes espirituais do mundo. Assim não são mais escravos, porém filhos. E sendo filhos, o que ele diz ali que nós somos? Também herdeiro por Deus. Se somos filhos, somos herdeiro. O que é essa herança, irmãos? Que os filhos de Deus têm? É a vida eterna. Essa herança é a eternidade. É viver com um corpo glorificado em um novo mundo. Você sabe que a Bíblia ela fala de um novo mundo. Irmãos, nós não vamos morar no céu. Vocês sabem disso, né? Nós não vamos morar no céu. A Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Nós viveremos em um novo mundo. A Bíblia não é muito clara sobre como será esse novo mundo. Existem muitas alegorias, né? Muitas alegorias, muitas ideias de como será esse novo mundo, mas nós não podemos afirmar com certeza o que a Bíblia não fala com clareza. Agora, embora a gente não saiba como será esse novo mundo, nós podemos ter certeza de uma coisa: vai ser algo glorioso. É exatamente o que está anotado aqui. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração do humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então essa é a herança que está aguardando os filhos. E não são filhos porque mereciam ser filhos. São filhos porque foram resgatados, foram comprados, foram adotados por meio de Cristo.
São aqueles que deixaram de ser escravos, deixaram de viver sobre os rudimentos do mundo e estão agora vivendo sobre os rudimentos da graça. Glória a Deus, irmãos. Essa carta aqui do apóstolo Paulo, ela foi direcionada especialmente aos Gálatas, porque alguns judeus estavam querendo judaizar novamente a igreja. Como assim? Eles estavam querendo trazer práticas que já tinham sido descontinuadas após a vinda de Cristo. Práticas que apontavam para Cristo, práticas da lei, eles estavam querendo que os cristãos começassem a praticar de novo. E aquilo não era certo. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Essas práticas aí, já passou o tempo de validade. Já chegou a plenitude do tempo. O Messias, ele já veio, ele já substituiu tudo isso. Não precisa mais de vocês fazerem essas coisas. Por isso que ele escreveu essa carta. Isso aqui, irmãos, serve para a igreja do nosso século. Nós não podemos voltar às práticas advindas da lei. E o que mais tem hoje é isso. São igrejas que estão trazendo para a igreja práticas advindas da lei. Práticas que foram descontinuadas após a obra de Cristo. Sacrifícios. O sacrifício é a primeira prática que foi descontinuada após a obra de Cristo. Não existe sacrifício. Irmãos, quando nós pegamos as práticas, aquelas práticas judaicas da antiga aliança, e nós começamos a praticá-las, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos negando a Cristo. Nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente, porque todas aquelas coisas apontavam para Ele. Ele descontinuou tudo aquilo. Arca da aliança, sacrifícios, esses rituais, sabe, que você vê por aí, tudo isso não existe mais. Cristo aboliu todas essas coisas. Quando fazemos isso, nós estamos voltando ao rudimento da lei. E nós não estamos mais sob a tutela da lei. Nós estamos sob a tutela de Cristo, a tutela da graça. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu essa mensagem? Você compreendeu? Então aqui está o Natal na carta apostólica. Mais precisamente, lá no versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mais uma vez estamos vendo aqui a vinda de Jesus, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus na carta apostólica. Mas aqui ele fala muito mais do que o nascimento. Aqui ele fala sobre o nascimento e as consequências desse nascimento na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, antes de finalizar a mensagem, eu quero fazer uma aplicação com vocês desse texto aqui, de uma forma bem breve. Eu quero fazer uma pergunta para você. Onde está a sua confiança da vida eterna? Onde está a sua confiança da vida eterna? Em suas próprias obras ou na obra de Cristo? Na lei ou na adoção advinda do Senhor Jesus? A certeza da tua salvação, a certeza da vida eterna está naquilo que Cristo fez ou naquilo que você tem feito? Pense nisso. Muitas pessoas apoiam a certeza da salvação dela nas coisas que ela faz. Eu vou ser salvo porque eu estou obedecendo a Deus. Eu vou ser salvo porque eu estou sacrificando, eu estou pagando o preço. Esses aí vão ter uma surpresa muito grande. Se você chegasse hoje na porta do céu e Jesus olhasse para você e falasse assim: me dê um motivo que faça você merecedor de entrar aqui. O que você diria a ele? Me dê um motivo. Olha, você chegou. Olha, Ana, você chegou. Ô, Dora, você chegou, que maravilha. Ô, Cristina, você chegou aqui na porta do céu. Agora, Sandra, me dê um motivo que torna você merecedor de entrar aqui, por favor. O que você vai dizer?
A Bíblia diz que muitos vão dizer assim: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E o que Jesus vai dizer para eles? Não vos conheço. Outros vão dizer assim: não, eu mereço entrar aí porque eu sacrifiquei, porque eu dei meu dízimo, porque eu dava oferta, porque eu ia na igreja. E ele vai dizer: não te conheço. Mas nós vamos adentrar por causa daquilo que Cristo fez. E porque nós cremos naquilo que Cristo fez. Senhor, eu não tenho mérito algum para entrar aí. O mérito é seu. E eu creio naquilo que o Senhor fez. É por isso que nós vamos entrar. Amém? No que está baseada? Onde está a segurança da nossa vida eterna? Cristo é suficiente, irmãos. Cristo é suficiente. Sendo assim, nós temos que rejeitar toda a mensagem, toda a doutrina, toda a prática que ensine salvação que vá além da cruz. Cristo é suficiente para nos salvar. E não podemos nos enganar. Existem seitas que elas não negam a salvação por meio de Cristo. Elas pregam a salvação por meio de Cristo, mas elas pregam uma salvação que é por meio de Cristo e mais alguma coisa. Você tem que crer em Cristo, mas você também tem que fazer isso. Você tem que crer em Cristo, mas se você quiser ser salvo, tem que fazer aquilo. Então é Cristo e mais alguma coisa. Heresia. A salvação é só por meio de Cristo. Crer em Cristo. Crer naquilo que Cristo fez. Glória a Deus. E nós podemos com autoridade clamar Abba Pai. Jesus usou essa expressão para falar com o Pai. Essa expressão aponta para a intimidade. E nós podemos fazer isso. Nós temos essa intimidade que nos foi concedida por meio do Espírito Santo, que testifica que nós somos filhos de Deus. Amém, irmãos? E por último, eu quero encorajar vocês a confiar no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Ele é perfeito. Veja que Deus, no seu próprio tempo, Ele enviou o seu Filho. No tempo que Ele achava que era certo. No tempo que Ele... Não, agora é o momento. Ele enviou o Filho. Deus é que sabe o tempo e a hora de todas as coisas. Vamos confiar no tempo do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, para a nossa oração. Queridos, o Natal, ele nos lembra que Deus não nos amou apenas quando Ele enviou o seu Filho para vir a esse mundo. Deus não nos amou apenas quando Ele enviou o seu Filho como um bebê lá naquela manjedoura. Mas Deus nos amou quando Ele permitiu o seu Filho morrer por todos nós, pelos nossos pecados, quando nós não tínhamos nada a oferecer a não ser os nossos pecados. Vamos nos alegrar. Vamos nos alegrar porque Deus nos fez os seus filhos e fez isso por meio da adoção de Cristo. Vamos crer nisso. Amém? Vamos anunciar isso. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer a oração.